Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, bom dia, bom domingo, louvado seja Deus por nós estarmos vivos, estarmos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Conforme eu venho orientando e pedindo a vocês que prestem um culto a Deus em suas casas, reúnam-se com filhos, marido, primos, aqueles que convivem com vocês, crente ou não crente, acho que até os não crentes gostariam de uma palavra de oração, gostariam de entender ou perceber o que Deus está fazendo em nossas vidas. Pode se assentar com vocês. Aproveitem esse momento para cultuar a Deus na sua casa, com seu marido não crente, esposa não crente, filho não crente, com os seus crentes, com seus irmãos. Eu insisto nisso, de que a igreja está reunida em casa nesse momento. Não há nada que possa perseguir a fé dos cristãos. A fé é algo que nós carregamos na mente e no coração e praticamos e exercitamos aonde nós nos encontramos. Já que não podemos estar no nosso prédio da igreja por momentos sanitários difíceis, cultuemos em casa. Fazemos isso entre nós. E eu quero então meditar no texto em que eu sugeri que vocês lessem na quinta-feira, ou no dia que você achar melhor, no espaço que você tem. E o texto que eu pedi que vocês lessem e conversassem é o livro de Judas, o meio-irmão de Jesus, esse pequeno livro de um capítulo só, que se encontra antes de Apocalipse. Ele está bem antes do livro de Apocalipse, e Judas tem uma carta pequena, mas muito assertiva e poderosa para a gente meditar nesses dias e em qualquer dia. Vejam, Judas, o meio-irmão de Jesus, escreve essa carta no ano 65 a 67. É um dado histórico que nós temos. O objetivo dela é advertir e alertar sobre os falsos cristãos. Se você vê todas as outras cartas, Paulo, Pedro, João, o assunto é o mesmo. Existem pessoas infiltradas entre nós que os seus comportamentos não retratam aquilo que eles dizem, aquilo que eles acreditam nos entregar, que é a crença em Cristo. Eu posso dizer que creio em Jesus, mas a minha vida, os meus atos não mostram isso. E o que Judas nos alerta? Eu vou ler alguns trechos, alguns versículos, só para você entender. Não vou ler o livro todo, espero que vocês tenham feito isso. Se não fez, façam e parem os seus olhos aonde lhe chamar a atenção. Eu, particularmente, vou dar aqui para vocês os tópicos em que eu considero pertinente para cada crente. Amados, diz Judas, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Por alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Não é que negaram confessamente, se é que essa é a palavra, ou verbalmente, melhor. Negaram com a vida. Segundo os estudos, esses homens, essas pessoas, elas são perversas e estão infiltradas, alegando que por nós termos a graça de Deus, nós podemos viver de qualquer jeito. O texto grego usado por Judas é com libertinagem. Libertinagem é aquele comportamento vil, maligno, em que eu posso, o entendimento, usar de bebida alcoólica, vamos supor, não era esse exatamente o problema, mas eu posso beber
Porque não há condenação para o uso de álcool, mas há condenação para o excesso de álcool. E aí, a graça, então, ela me assiste mesmo eu tendo tido o excesso de álcool. Ou a questão sexual. Eu posso ter o relacionamento íntimo sexual com qualquer pessoa, que a graça já perdoou todos os meus pecados. Esse era um problema que tinha dentro da igreja em que Judas escreve. A graça não lhe dá direito de viver de qualquer jeito. A graça transforma você para que você viva do jeito de Cristo Jesus. Esse é o ponto em que Judas está chamando a atenção dos cristãos, de gente que usava da graça para libertinagem, usava da graça para uma vida devassa. E eles estavam dentro da igreja. Que entre nós não seja tal exagero, que não há nenhum devasso entre nós, mas há alguém que possa tratar com menosprezo coisas importantes, do qual Judas mais adiante vai nos chamar a atenção. Ele diz no verso 8, da mesma forma essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, essa coisa de dizer sonhei, Deus me falou, não é novo, né? Vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Também eram pessoas que não tratavam com seriedade as coisas espirituais, tratavam com zombaria. E é uma questão em que nós devemos pensar muito. Os seres angelicais, o Espírito Santo, as questões espirituais que envolvem a fé não devem ser tratadas com chacota, mas com respeito. Tais indivíduos, diz ele no verso 10, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e desse modo provocam a própria destruição. Se eu pegar esse texto fora do contexto da questão espiritual, prestem atenção, vou ler de novo. Tais indivíduos zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e desse modo provocam a própria destruição. Só esse texto isolado já dá para conversar e discutir muito sobre este momento atual da pandemia do Covid-19. Gente que não tem a menor noção do que é esse vírus, zomba dele, fala de coisas que não entendem. Você abre as redes sociais, está cheio de gente falando coisas das quais não tem a menor noção. Você conversa com um médico e você fala as coisas que você andou lendo, ele ri na tua cara. Muita gente tem se utilizado desse momento para fazer afirmações sem nexo algum. Eu acho que uma esquizofrenia paranoide tomou conta socialmente da igreja. E agora muitos evangélicos, não todos, estão divulgando, estão usando as redes sociais para dizer que há uma perseguição religiosa. Eu confesso que estou estarrecido com essas questões, porque o nosso inimigo é o Covid. Eu, particularmente, tenho perdido conhecidos, amigos muito próximos. Irmãos aqui da igreja perderam irmãos. E quantos outros poderão tombar ainda antes do fim do ano? Por um vírus que está por aí, que nós não podemos ver e nem tocar. Só podemos sentir. Algumas igrejas insistem em fazer aglomerações. Estão carregando então as suas dores, porque vários irmãos contraíram Covid. E se foi nos cultos ou fora do culto, não sabemos. Mas é um momento de manter cuidado. Não de recuar na fé. Até porque a nossa fé não está representada por um templo, por um prédio. Ela está representada por um comportamento. E é isso que Judas está falando. Esses dias, nós temos assistido gente
que eu poderia considerar com um discurso irracional, de coisas que não conhece. Uma vez eu estava dialogando com um grupo de pessoas e elas estavam falando incisivamente, de forma assertiva, sobre comportamentos psíquicos. E eu disse, não é assim. O esquizofrênico, ou o psicótico, ou o psicopata, ou o depressivo, não age assim, não é bem isto. E elas me diziam, não, mas eu li, eu sei. Eu disse, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que você estudou, o que você sabe sobre psicologia, sobre psiquiatria? Ah, você deu um toque no Google e viu um trechinho pequenininho e já acha que sabe tudo. Eu tenho anos de estudo em psicologia, em psicanálise, em psiquiatria. E o que você está falando é uma grande bobagem. Parece arrogante, mas Judas levanta a questão de que tais indivíduos zombam de coisas que não entendem. E a moda hoje parece que é essa. É a gente usar o nosso espaço em rede social para ficar falando de coisas das quais nós não militamos, nós não trabalhamos, nós não funcionamos. E com 5, 10 minutos de televisão ou de internet, você já acha que pode dominar aquele assunto. Até a desgraça entrar na sua casa. Segunda coisa, Judas fala que essas pessoas são cruéis quanto ao trato. Verso 16 ele diz, são murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Verso 19, eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Gente que briga, gente que cria confusão, gente que não provoca harmonia, mas desarmonia, gente que murmura, que fala demais, e que são descontentes, e que vivem apenas para satisfazer os seus próprios desejos. Vou aproveitar aqui, eu não sei o alcance que esse vídeo vai ter, e falo aos membros da Segunda Igreja Presbiteriana de Interlagos. Essa semana, 2 pastores foram atacados, elogiados e atacados, ovacionados e criticados. Reverendo Augusto Nicodemos e o reverendo Antônio Carlos, do Rio de Janeiro. Os 2 deram entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Augusto Nicodemos disse que as igrejas, muitas igrejas, estão preocupadas com o dízimo, não com a vida das pessoas. Fato. A gente sabe disso. Eu não posso dizer que toda igreja grande, toda mega igreja que depende do dízimo está somente preocupada com o dízimo. Mas que nós sabemos que muitos pastores estão preocupados com a igreja aberta ou fechada. É uma questão de mercado, uma questão de finanças. Isso é verdade. Porque se de fato eles estivessem preocupados com a vida espiritual das pessoas, eles estariam preocupados em abrir a igreja, levantar recursos financeiros para distribuir às ovelhas que não têm como pagar a conta de luz, água ou dar comida. Mas não é o que acontece. Levantar cesta básica para botar comida na mesa do povo não é nada difícil. Isso todo mundo pode fazer. Eu quero ver a sua igreja abrir os seus cofres ricos, suntuosos, para pagar a conta de luz e de água. Porque ser humano não vive só de arroz e feijão. A gente paga a luz e paga a água, que é o básico para ter a sua moradia decente. Isso eles não fazem. Muitos fazem. E não aparece, obviamente, porque não saímos por aí divulgando esse tipo de trabalho. Contudo, esses irmãos aqui não estão preocupados com ninguém. Segundo Judas, eles querem satisfazer os seus próprios desejos. E eu posso também linkar este versículo e colocar os dias atuais e perguntar, será que os pastores de fato estão preocupados com a saúde espiritual das ovelhas, sabendo que a espiritualidade é um todo, não é só o transcendente?
a espiritualidade é o meu trabalho. Sabemos que não há sagrado e profano. Sabemos que tudo é sagrado, tudo é de Deus. Então estamos preocupados com a casa do meu irmão, estamos preocupados com a vestimenta do meu irmão, estamos preocupados com toda a espiritualidade do meu irmão, ou só com a vida de oração do meu irmão, e essa vida de oração que eu acredito que só pode acontecer no templo, no espaço, no prédio em que nós achamos que Deus habita. O que a Bíblia, em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, diz que não é verdade. Deus habita em você, em mim, Deus habita em nós. A reunião do povo de Deus é importante? Não tem discussão sobre isso, claro que é. A Bíblia diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns que deixam de congregar, por bobagens. Mas neste momento, nós somos impedidos de congregar por uma razão muito clara e muito óbvia. E não é o governo que nos proíbe isso. Não é o Supremo Tribunal que nos proíbe isso. É o Covid que nos proíbe isso. É a doença que nos proíbe isso. Vamos, então, perguntar, por exemplo, a questão de uma pessoa que está com câncer. E essa pessoa, então, não pode ir ao culto. Ela está acamada, ela está em casa, ela está no hospital. E não podendo ir ao culto, então ela deixa de ser um cristão, ela deixa de ser uma pessoa que tem fé em Deus, porque ela não pode participar de um culto? Ela não pode cultuar, então, no seu leito? Ela não pode cultuar ali sozinha no seu quarto? Não há possibilidade disso? Claro que há possibilidade disso, porque Deus está onde ela está. Seria muito bom estar junto com os irmãos, mas não é possível. Então vejam, queridos, há tanta bobagem, tanta paranoia, há tanta esquizofrenia coletiva, imbecil, sendo divulgada, propagada, alimentada. E esses dois irmãos são criticados por dizerem aquilo que eles acreditam através da luz das Escrituras. O reverendo Antônio Carlos também, na entrevista, disse que é uma infantilidade a igreja brigar por querer fazer cultos neste momento. Quanto que a nossa espiritualidade transcende a isso. Qual que é a dificuldade de entender o óbvio disto? Pode ser que daqui a uma semana, 15 dias, mês que vem, a gente volte a se reunir com aqueles mesmos métodos de restrições, tendo que usar uma máscara insuportável, tendo que ficar se higienizando a toda hora, correndo risco até de desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo, né, virar um toque toda hora. Mas é o momento em que a minha fé não será abalada por conta disso, muito pelo contrário, a minha fé, sustentada em Cristo, suporta tudo isto. Gente que briga, causa divisões para seguir os seus instintos naturais. Olha o que Judas está dizendo. Pois neles não tem o Espírito. Judas está se referindo, obviamente, ao pecado carnal, egóico de cada um. Mas também, atualizando a Bíblia, trazendo para os nossos dias, esse texto também pode servir para mostrar e nos advertir de que se nós estivermos buscando os nossos interesses pessoais e não o interesse do corpo, o corpo de Cristo, estamos sendo egóicos do mesmo jeito. Não preciso cair em pecado sexual, financeiro ou qualquer outro, mas se eu estiver buscando apenas os meus interesses pessoais, sejam quais eles forem, e não estou preocupado com o corpo de Cristo, com os meus irmãos, eu sou tão egóico, libertino e imoral quanto esses do tempo de Judas. Terceiro ponto. Judas, então, parte para o fim quando ele diz, nós somos diferentes. Nós, cristãos verdadeiros, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, somos diferentes. Ele diz assim, no verso 20 a 23, mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia.
Eu já tinha dito em outro vídeo que graça é você receber o que não merecia. Misericórdia é não receber o que você merecia. Então, a salvação é uma misericórdia. Eu merecia o inferno, mas Deus nos deu a salvação. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Olha o que Judas está dizendo. Vocês, nós, amados, façam crescer uns aos outros. Edifício. Sejam colocados um sobre o outro. Um edifício. O edifício da fé. Significa que o meu encontro com você, o seu encontro comigo, me traz um ganho espiritual. Significa que o nosso encontro faz com que nós venhamos a crescer. Significa que você não me rouba nada e eu não te roubo nada, eu te dou. Edificação é isso. Eu acrescento algo na sua vida e você acrescenta algo na minha vida. E mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto a gente aguarda a vida eterna. Manter-se firme no amor de Deus significa que essa desgraça da morte do Covid não nos assusta. Ela nos põe em cautela, mas não nos intimida, no sentido da gente ter pavor, mas nos deixa apreensivos, nos deixa em guarda. Mantenham-se firmes no amor significa não se condenem um ao outro, não vilipendiem um ao outro, não julguem um ao outro, não critiquem um ao outro, mas mantenham-se no amor. O amor que nos une em Deus, aguardando a vida eterna. Aí ele parte para um trecho interessante. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Alguns irmãos a gente tem que dizer, calma irmão, vamos firme, Deus está contigo. Se você pegar Covid e morrer, você vai para a glória. Parece que a gente está desejando a morte do outro. Não, vai para a glória mesmo se você é de Cristo, selado com o Espírito Santo. Tenham compaixão dos que vacilam na fé, dos que escorregam na crença, do que escorregam num comportamento. Porque ele diz, resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. Há um outro nível de pecado e de coisas que se fazem na vida cristã, que Judas está dizendo, vão lá e ajudem ele a sair dessa maracutaia, deste problema. Não condene ele. Então, se é um irmão que está vivendo uma pressão sobre o alcoolismo, sobre o tabagismo, sobre a libertinagem sexual, sobre a pornografia, sobre maledicência, sobre julgamento sobre o outro, porque você pode ser um cristão que não usa, não se apropria de pornografia, não pula cerca, não rouba, mas você pode ser um irmão que não se dá com ninguém porque é mal-humorado, porque é alguém que não gosta dos outros nem de si mesmo. É tão pecado quanto os outros pecados. E não te faz melhor e nem pior do que ninguém, mas apenas um pecador que precisa ser resgatado das chamas do julgamento. É isso que Judas está dizendo. Nós, eu e você, que somos crentes maduros, ou pensamos que somos, Judas está dizendo, vocês, amados, edifiquem-se uns aos outros e ajudem, tenha compaixão daqueles que vacilam na fé. Compaixão é o ato, comportamento e atitude de Jesus em seu ministério o tempo todo. Há quem diga que Jesus curou, fez milagres, porque ele quis mostrar que ele é o Messias. Isso é só uma parte da verdade. A outra parte da verdade é que Jesus curava porque ele tinha compaixão. Compaixão. Eu sinto o que você sente. Eu entendo o que você passa. Compaixão é a atitude nobre do cristianismo, do Espírito Santo, em fazer com que você olhe para uma pessoa e não a julgue, mas pense que você pode ser ela amanhã, se estiver em pecado.
Compaixão é a atitude e a reflexão e a compreensão que Charles Spurgeon teve quando voltou para casa uma vez, diz nas suas biografias, que viu um bêbado na sarjeta. E ele parou e disse: este seria eu, se não fosse a graça de Deus. Quem não tem compaixão diz: esse é um miserável, esse homem não devia estar aí, esse homem é uma besta, esse homem é isso, e xingamentos. Compaixão é entender que aquilo que acontece com o outro poderia estar acontecendo comigo. Então eu me debruço a ele para ajudá-lo a resgatá-lo, porque eu entendo que amanhã pode ser eu. É isto que Judas está dizendo. E por último, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Eu interpretei para minha família e conversamos em casa sobre este texto e essa parte dizendo que é assim. Ali no bar tem uma pessoa que eu quero ajudar a viver o cristianismo e a sair do bar. Vamos criar aqui uma situação para você entender o que Judas está dizendo. Tenha misericórdia, mas faça isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Então lá eu vou e me sento com ele dentro do bar, enquanto ele bebe, enquanto ele afoga as mágoas e se usa do álcool para acabar com a sua vida. Eu ali ministro a palavra, eu ali ouço o seu dilema, eu ali choro com ele, e eu ali o levo depois para casa, cambaleando, e ponho ele na cama. Mas em todo o tempo que eu estive com ele no bar, eu odiei a bebida que ele toma, eu odiei aquele ambiente, mas eu o amei. É isso que Judas está dizendo. Tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Porque alguns, andando com o pecador, se torna pecador como ele. Deixa eu te fazer uma ilustração do que eu vejo em Jesus como nosso modelo. Para mim, Jesus é a fonte de toda interpretação bíblica e de todo exemplo que nós podemos ter. Era extremamente pecaminoso, na lei do levirato, uma mulher com fluxo de sangue tocar num homem. E tocar num homem santo. Jesus era homem e santo. E diz o texto que uma mulher que já havia gasto todo o seu dinheiro com os médicos e tendo um fluxo de sangue por anos, imagina que se ela apenas tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. Em toda a lei do levirato, Jesus se tornaria impuro sendo tocado por uma mulher impura, que era a ideia do levirato do fluxo de sangue. O homem não podia encontrar com a sua esposa quando ela estava neste semana do fluxo. Então aquela mulher toca em Jesus. Jesus então chama a atenção para este fato. Ele como um judeu, ele como um conhecedor do levirato, ele sendo um santo e sendo homem, ele podia ter ficado quieto, podia fazer de conta que não aconteceu nada, que nenhuma mulher lhe tocou, mas ele para e ele diz: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E ele chama a atenção sem se preocupar de que uma mulher com fluxo de sangue, e se o texto relata isso é porque todos sabiam, havia lhe tocado. Jesus podia ser condenado pelos judeus, Jesus podia ser mal visto por tantos outros, porque ele permitiu que uma mulher lhe tocasse, e ele, além disso, chama a atenção por fato, e ele diz: de mim saiu virtude. O interessante em toda a vida de Jesus é que quando o pecador tocava nele, não era ele que ficava impuro, era o pecador que ficava puro. E é disso que Judas está dizendo aqui. Quando nós andarmos com os pecadores, nós transformamos a vida dele. Mas se nós amarmos e gostarmos do pecado que ele pratica, nós cairemos no mesmo problema que ele está caído. É isso que Judas está nos alertando, com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração por você.
pedindo que Deus abençoe a sua vida e que você continue sobre a minha orientação, fazendo suas reuniões em casa. Esta semana intensificarei este desejo, esta vontade, enviarei com mais detalhes um pequeno estudo um pouco mais detalhado para você discutir. Darei este material a vocês para que vocês façam isso em casa, não sozinhos. Vençam o medo e a vergonha, chame os seus. Chame as pessoas para estar na sua casa. Não faça aglomeração, mas chame aqueles que você já tem convivido com elas. Diga, vamos observar a palavra do Senhor. É uma grande chance que nós temos de evangelizar os não evangelizados. Aqueles que você não consegue trazer aqui no templo, no espaço da igreja, leve ao redor da sua mesa e faça isso com eles. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer por esse momento. Agradecer por esse domingo. Agradecer por tudo que tem acontecido, porque nós cremos na Tua soberania. E sabemos que toda essa história, tudo que temos vivido, não está à revelia e não está fora do Teu governo e não está fora do Teu propósito. Não precisamos saber quais são eles, só precisamos obedecer e nos submeter ao Senhor, à Tua vontade e à Tua palavra. Abençoa cada um que me assiste, abençoa cada um que nos segue e nos acompanhe, para que possam ser abençoados com toda a palavra que temos dado. É o que nós rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.